Olá, estamos mais uma noite aqui no grupo de estudos em TCC, com o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, terceira edição de Judith Becker. Hoje os expositores serão aí Francisca, pela primeira vez, a Alexandra aí com a gente já com um pouco mais de propriedade, mas também nesse ensino, e Marcela aí também junto com a nossa jornada. E super bem-vinda, Janete. Fique à vontade em abrir a câmera. Alexandre, Francisca e Marcela, vocês concordam em estar abrindo a sua câmera e expondo o conteúdo que vocês trouxeram? Concordo. Eu concordo. Concordo. Olá, boa noite. Me chamo Francisca, como todos sabem. Sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. E a minha parte, né, desse grandioso livro, né, é o capítulo 9, né? Planejamento ao longo das sessões, tratamento atingido e os objetivos. Por se tratar de um tratamento, o que é que ela coloca nos livros para a gente? Primeiramente, né, uma anamnese bem colocada, bem feita, né, e no segundo, vamos dizer, um rapport, assim, uma confiança entre paciente e psicólogo, né? Que seria, através disso, para você começar a fazer o seu planejamento, né? Aborda a importância de um plano bem estruturado para guiar a terapia. O capítulo detalha etapas cruciais para um planejamento eficaz, desde a avaliação inicial do paciente até a definição de metas terapêuticas claras e realistas, né? É importante, sim, o planejamento para esclarecer a direção que assegura que a terapia seja conduzida de forma lógica, baseada em evidências. Essas etapas, né, que Beck coloca e descreve bem no livro, inclui avaliação, esclarecimento de metas, conceptualização cognitiva, desenvolvimento, compreensão individualizada ou em grupo, né? Depende de como o terapeuta vai, no decorrer do tempo, com o seu cliente. É um planejamento de técnicas que aborda as emoções do paciente, ensinando, né, junto com o paciente, tendo essa capacidade de, vamos dizer, como é que se chama, de entrega, né, e um relacionamento, né, entre os dois, né, que isso estabelece uma confiança, né, para que o cliente fique, vamos dizer, como é que eu fico? Confortável, né, confortável. Esse capítulo se refere para um desenvolvimento num plano geral de um tratamento focado em valores, aspirações, né, e objetivos, valores familiares, de crenças também, né, é, e que esse controle seja produtivo, né, com o objetivo de seguir com a segurança do cliente, para que ele se assegure, ele tenha confiança nele mesmo, né, fazendo essa troca, organizando as informações, tendo metas, né, colocando metas para que ele comece a seguir, né, com o seu dia a dia. Deixa eu colocar um E, parênteses aqui, que você não está me pedindo para passar, eu estou no mesmo até agora. Passo? pode, Ó, você já falou peraí, várias coisas, olha. Valores e né, aspirações, já falo, objetivo terapêutico, esse objetivo terapêutico é muito forte, a parte da sim, intervenção, ajustes, e você está indo aí, exatamente aí, eu acho. Vamos lá. isso, né, Fala para bom? os valores, né, o que é importante para o paciente, o que deseja, né? O que ele deseja, o que é mais importante para ele, o que significa os valores, né? O objetivo terapêutico, transformar metas claras e realistas, né? Não fazer nada que não seja de acordo com a vivência do paciente, ou do cliente, como vocês queiram, né? Intervenções, usar técnicas de alinhamento ao objetivo, ajustes, avaliar, adaptar planos, isso é muito importante para um terapeuta. Pode ir passando, pode subir um pouco. Está me escutando? Sim, isso.
E os obstáculos, né? Vencer o medo, a insegurança, vencer a procrastinação, né? A ativação comportamental, a baixa estima, reforçar com pensamentos e tarefas que ele possa cumprir positivamente, crenças, restrições cognitivas, evitar evitação emocional que não seja de acordo, né? Que, por exemplo, como pensamento automático negativo, né? E focar nas metas claras. Eu posso falar um resumo? Pode passar? Os objetivos do tratamento são facilitar a remissão dos transtornos do cliente, aumentar o seu senso de propósito, significando conectividade e bem-estar. Você precisa ter um entendimento sólido dos sintomas atuais e do funcionamento do cliente, suas aspirações, objetivos e valores e problemas presentes, eventos pré-precipitantes, histórias e diagnósticos. O plano de tratamento deve estar baseado na sua conceituação em processo e você deve compartilhar o seu plano de tratamento com o cliente e obter um feedback. É importante planejar o tratamento tanto para as sessões individuais como para todo o curso do tratamento, de modo geral. E é isso. Obrigada. Certo? Obrigada, foi no tempo certo. Obrigada. Desculpa, a gente estava muito nervosa. Sempre vai ser isso, viu? A gente só aprende exercitando. Não tem Sim, outro sim. caminho, tá? A gente não consegue abrir a cabeça e colocar o livro lá dentro. Então é assim, Não. mesmo, é lendo, é expondo. A Marcela aí outras vezes. Sim, estamos vendo. Então, a gente vai conversar sobre a estruturação das sessões e eu vou falar para vocês que uma das coisas que mais faz eu ser uma pessoa aderente à TCC é isso. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso de ter algo para me apegar, para conseguir tocar. Então, fica muito fácil para, pelo menos eu, trabalhar assim. Então, o que acontece? Ela introduz o capítulo, né, trazendo, e eu acho muito legal essa pergunta aqui que eu gerei para vocês. Você já entrou numa consulta ou reunião sem saber o que esperar? Como sentiu? Então, você já foi para um evento e você não nada. De repente, como é que você se sente? Né? Um tiro no escuro, né? Uma sensação de, e agora? O que eu faço da minha vida? Na TCC, pessoal, estrutura é segurança. Tem muito a ver com o meu pensamento, inclusive. É uma segurança para que nós não nos percamos no processo. E a mente humana, ela é muito dinâmica. Ela vai organizar, vai dar previsão, a gente vai poder prever algumas ações que podem acontecer, e o valor terapêutico. Dá aquela questão de você poder colher resultados, e esses resultados aparecerem de formas visíveis para o cliente. Então, isso que é legal. Então, a pessoa vai começando a entender e visualizando o que vai acontecendo na vida dela. É muito importante isso na vida das pessoas. E igual a perguntinha que eu fiz, né? Por exemplo, você vai viajar. Você vai viajar sem um plano de voo? Você vai pegar seu avião? Gente, perdoa um pouco aqui, é uma avenida meio movimentada, se vocês escutarem barulho, tá? Então, o que acontece? Você vai voar sem ter um plano de voo? Você vai viajar sem ter um plano, um planejamento da viagem que você vai fazer? Você vai gastar muito mais do que você previu. Aliás, você não previu. Então, você vai gastar muito mais. Você pode ter surpresas, né? De repente, esse avião ter conexões que você não estava preparado para fazer e vai ter que, de repente, gastar no free shopping do aeroporto, que é caríssimo, né? Então, quando a gente organiza, planeja, faz ficar mais gostoso. O que é isso? É o roteiro básico. Então, o que acontece? Essa estrutura, pessoal, não é rígida. Você montou um plano lá de tanto X sessões. Vamos seguir lá, risca. Se o paciente trouxer alguma coisa que está fora do plano, não, tem que seguir o plano. Não, isso não é bem assim. O plano é mais para a gente ter uma estrutura básica para se guiar e se nortear dentro do processo terapêutico. Né? O que a gente vai fazer? Uma das coisas, organização do tempo. Né? As falas dos pacientes, dos clientes, o que acontece? Dependendo da fala, e isso acontece muito no livro, a Judite, no caso do Haber, ela fala muito para ele, né? Ela corta ele, no sentido assim, aquela fala não é necessária, vamos ao que interessa. Só que a gente não vai falar isso para o paciente, a gente não vai falar isso para o cliente, a gente vai falar, se posicionar, de repente vir com uma pergunta-chave e trazer ele de volta, maximizando os resultados da terapia. Por quê? Se eu perco tempo com detalhes que às vezes não é tão relevantes, que não vai levar ao caso a uma solução, eu vou fazer ele perder tempo. A gente não pode esquecer que é 45 minutos. Isso aí, né, não dá pra gente ficar mudando muito, né? Porque é o tempo relativo, é de 45 a 1 hora, né?
E é muito legal quando a gente começa a visualizar isso no dia a dia, dentro dessas partes. Aí, o que ela propõe? Na parte inicial, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai verificar, humor. Ansiedade, depressão, né? Não como transtorno, mas como humor mesmo, no sentido de avaliar como é que está o estado de humor da pessoa. Às vezes uma medicação, por que a medicação, Alexandre? Dentro da farmacologia, nós entendemos que a medicação interfere no comportamento, interfere no pensamento, muitas delas, inclusive, interferem no pensamento. Então, nós precisamos de entender qual a medicação que essa pessoa está usando. Eu recomendo que vocês tenham essa formação, caso ainda não tenham. Muitos cursos oferecem, muitos não. No meu curso, eu tive um semestre de farmacologia, isso foi muito bom. E tem as pós-graduações que oferecem módulos de farmacologia. E é importante nós sabermos o potencial de ação de cada medicação, né, dentro do nosso sistema nervoso para poder fazer. E essa avaliação pode ser um questionário, pode ser uma forma da pessoa medir. Né? A gente define a pauta. O que nós vamos conversar hoje? Em que você quer trabalhar? Que forma que você quer fazer? Revisão dos planos de ação, isso é muito importante. E eu falei que no Brasil a gente tem muita dificuldade dos clientes aderirem, mas aderem. Né? Às vezes apresenta uma confusão de 4 sessões. Ah, eu não fiz, ah, eu esqueci, ah, não sei. Aí a gente vai facilitando, vai dando ferramentas, vai dando motivos, e aí, de repente, chega, eles gostam, pelo menos os meus clientes falam muito de diário. Eu falei, se você se sente melhor fazendo um diário, à vontade. O plano de ação, o importante é que ele seja feito. Né? Agora, como que você vai fazer, a gente pode planejar juntos. Mas, ao mesmo tempo, você pode trazer a melhor maneira. Análise. O que foi feito na última sessão? Houve alguma coisa que foi cumprida? Houve alguma coisa que foi levada para casa para desenvolver? Isso é muito importante a gente verificar, porque pode passar batida. Às vezes a gente já entra no rapport, já entra na sessão comumente dita, se não prestar atenção nesses detalhes, e a Judite dá até um exemplo de quando nós estamos aprendendo a dirigir, que a gente, ou operar um equipamento novo, né, que a gente fica meio fissurado no manual, mas depois a gente começa a fazer de forma automática. Tanto é que no início ela permite que você use a forma já impressa, com o decorrer do tempo você faça tudo isso de forma manual, dando mais, digamos assim, deixando o cliente naquela visão de que ele é único. Eu não estou usando um papel padrão, é único. O teu papel que você está desenvolvendo é único. Isso é muito importante, está no livro. Aí entra a parte intermediária e a parte final. Então, o que nós fazemos na parte intermediária? Discussão focada nos temas da pauta, que nós determinamos com o cliente. Então, hoje nós vamos conversar, eu tenho tido problemas de relacionamento. Em relacionamento, que tipo de problema você tem tido? Eu não estou conseguindo arrumar alguém na minha vida. Já faz 2 anos que eu estou solteiro e não consigo arrumar ninguém. E aí, o que a gente vai trabalhar? Algumas habilidades sociais, algumas questões que vão ajudar essa pessoa, mas dentro da pauta. E o modelo cognitivo. Por que ele não consegue alguém? Será que tem pensamentos automáticos? Será que tem crenças intermediárias interferindo na vida da pessoa? E as técnicas propriamente ditas, que são muitas, né? Tem muitas técnicas. O resumo é interessante, porque você traz um vislumbre da sessão para o cliente, então ele consegue entender, visualizar ali, você pode trabalhar até com desenhos, né, gráficos, para ajudar a pessoa a entender, literalmente, aquela questão de desenhar para a pessoa entender, isso é muito importante, não no sentido de diminuir a pessoa, mas no sentido de, nós somos visuais. Apesar de eu não enxergar, eu entendo muitas coisas de forma visual, que se a pessoa não explicar descritivamente igual uma imagem, eu não consigo entender. Né? Então, nós somos muito visuais. E aí, lá na parte final, o cliente começa a trazer se ele compreendeu, se ele entendeu o que você trouxe. De repente, pode dar continuidade ao plano de ação, acrescentando um nível a mais a esse plano, ou uma mudança total de plano. De repente, o plano muda completamente. E muito importante, pessoal, isso eu deixo bem claro para o meu cliente. Feedback, positivo ou negativo, importantíssimo. Mesmo que o cliente chegue e fale, nossa, a sessão de hoje não foi boa. É importante você entender e colher dele, não foi boa. Quais os fatores que você aponta que não foi boa? Estão relacionados com o terapeuta, está relacionado com a dinâmica da sessão, está relacionado com o seu estado de humor. E muito importante se uma das 3 opções aparecer, porque pode acontecer de um dia nós não estarmos muito bem também para estarmos numa sessão. Isso acontece porque nós somos seres humanos, a Judite fala isso. Inclusive ela fala no começo do livro que ela não se considerava uma boa terapeuta. Né? Isso é muito importante, a gente vê isso. Então é muito legal trazermos essa consideração. E aí eu gosto de trazer alguns exemplos práticos, né? A verificação do humor, e aí a gente pode dar uma nota para esse humor. Por exemplo, se é um humor ansioso, de 0 a 10. Se você for nomeado de 0 a 10, como é que você se sentiu? Ou utilizar uma escala. Tem as escalas do livro A Mente Vencendo Humor de Ansiedade e Depressão, muito legal para você usar nesse momento, tá? É muito bom. Por exemplo, vamos supor que ele tem que se preparar para uma apresentação. Putz, e agora, né? A gente até brinca, né? Na faculdade a gente falava muito isso pro pessoal. Imagina todo mundo pelado que você consegue fazer, né? Só que isso é brincadeira, lógico. Não é só isso, não é tão simples assim, né? E aí, revisão do plano, como é que foi? Você ensaiou só uma vez? Não, você não vai julgar ele. Nossa, mas você só ensaiou uma vez. A semana inteira você teve um momento só para ensaiar? Não, você pode trabalhar os porquês de que ele não ensaiou, se ele sentiu algum tipo de medo, de receio, né?
E aí a gente pode ver que pensamento que surgiu, qual é o pensamento que vem na tua mente para te desestruturar, né? E propor uma tarefa nova. Praticar uma apresentação com uma outra pessoa, praticar a apresentação na frente do espelho, né? E a questão da ansiedade social, esse exemplo que eu dei, tá? E geralmente são as pessoas que têm dificuldade para apresentar. E aí eu deixo essa reflexão para vocês, né? Que é importante. E se você não definir pauta, o que pode acontecer, né? Junto com o seu cliente? Por que esse resumo ele é tão importante? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês responderem. E aí a gente pode levar lá para a discussão no final, tá? É muito legal essa reflexão, porque é muito importante a gente compreender essa importância dessa estruturação. Não é uma chatice de uma teórica que tem toque, mas algo que realmente funciona, que realmente faz a gente compreender, né, a psicoterapia dentro da PCC. E uma atividade de casa para todos nós que é importante, né? Sempre treina com você mesmo. Você pode treinar, inclusive, com um colega, com um parente mesmo, de confiança, uma verificação do seu humor. Né? Você pode definir uma pauta para um momento de conversação. Você pode fazer isso com a inteligência artificial. Eu não tenho muita dificuldade de fazer com pessoas. Pega o chat GPT, no modo conversação, e faz isso. Define uma pauta com ele. Define uma atividade. O chat GPT sabe, tá, gente? As nossas técnicas. Ele já tem essa informação. Então, você pode até, com ele, fazer isso. Uma pessoa difícil? Faz com o chat GPT. Em cima disso, já faz uma revisão. E começa a discutir, né? Conforme vai acontecendo. Ele te dá feedbacks, é muito legal isso. Já fiz alguns testes com ele, tá? Então, cria esse plano de ação, que eu acho que vai ser muito importante, né, para você compreender. E pede um feedback, né? Dê um feedback, na verdade, do que você está fazendo. Como é que é isso para você? Né? Porque eu costumo dizer que tudo que a gente faz dentro da técnica psicológica, a gente tem que vivenciar nós mesmos. E uma coisa importante, escolha um tema pessoal teu, e tudo que nós conversamos aqui, destrincha como se fosse uma sessão. Tá? E aí, tem um resumo aqui, que vocês podem estar lendo, né? É muito importante entendermos essa previsibilidade. Muito importante o paciente, o cliente, se engajar aí nas sessões. E termino por aqui. Obrigada, Alexandre. Como sempre aí, dando uma exposição muito legal para a gente que está trilhando essa jornada. Vamos bora conversar um pouquinho sobre essa amarração, né? Planejamento de sessão e toda a parte de estrutura da sessão. E a gente vai falar com a Marcela sobre os problemas da estrutura. E aí, gente, é um bate-papo mesmo, tá? Eu quero começar alinhando exatamente esse planejamento da sessão, porque algumas coisas a gente precisa evidenciar. Então, quando a gente fala de um planejamento de sessão, a Francisca trouxe muito essa preocupação de fato, de um rapport, de estar criando essa aliança terapêutica. Pode abrir o microfone, tá, gente? Não é uma palestra, não. Isso aqui é troca mesmo. Então, criando essa aliança terapêutica. E dentro desse capítulo, eu queria trazer algo um pouco mais cíclico para vocês entenderem, para nós debatermos. No momento que a gente constrói uma aliança terapêutica, a gente consegue também, isso nos ajuda a criar um diagnóstico mais robusto, porque a gente tem aquela credibilidade, aquele rapport, aquele link com o nosso cliente, tá? Com um diagnóstico mais robusto, que inclusive o texto fala, a gente cria uma formulação de caso mais sólida, que a gente começa a conceitualizar isso. Olha como que a gente passa as etapas. Desculpa. E aí, o que Alexandre mencionou, eu jogo para cá. Porque a TCC, ela nos dá uma estrutura, né, para nos dar a segurança, mas ela nos coloca, ele colocou muito bem, nessa característica terapêutica com o cliente. A gente sabe qual que é a nossa conduta e sabe qual que é a nossa jornada. Só que a gente não sabe quais são os marcos que a gente vai estar correndo, quais são as terapias mais adequadas para esse cliente, né? Então, isso daí é construído lá nessa formulação de caso, na conceitualização. E aí, eu quero entrar nesse ciclo, né? Nesse grande bloco que a gente construiu, a gente vai entender, vai buscar um tratamento adequado para o cliente com um plano específico. Inclusive, a Francisca comentou aí muito, porque a gente vai identificar qual o problema ou qual o objetivo que a gente começa. Entendendo, mas qual que eu escolho, o problema ou o objetivo? Qual que seria, gente? Qual que a gente iria escolher nessa situação? O problema ou o objetivo? Os dois. Mas a gente tem que começar a trilhar por um. Então, a gente tem que começar a também compreender, a fazer essa investigação, entendendo, aquele problema é seu, é dele, é do meu cliente? Ou é de terceiro? É de terceiro, mas afeta esse meu cliente?
E o quanto afeta? Ele pode resolver sozinho? Eu estou contextualizando para a gente tangibilizar essa teoria. Tá? Ele pode resolver sozinho? Abre outras portas que ali vai estar prejudicando a esse cliente? Se por acaso é recorrente, não é recorrente, é algo que de fato foi muito inflamado e a gente precisa regular junto com o cliente. E aí, se por acaso aquilo é uma coisa muito estanque, muito daquele momento, a gente pode regular e abrir sim para qual que é a proposta desse cliente, onde ele quer atingir, que objetivo ele quer atingir. Às vezes, a gente tem aí que direcionar um objetivo, muitas vezes, né, como a Francis comentou, em passos atingíveis. Para isso, a gente tem que fracionar em pequenas metas. Ela dá aí o exemplo do caso do currículo, e aí pensando também que o Alexandre comentou, a gente tem a linha, no momento que a gente vê essa dificuldade do cliente, a gente tem que dar o passo atrás para reestruturar as ações dele, esse plano de ação. E não o que a gente acha, jogar, vamos construir o que ela coloca, um currículo para você buscar emprego. A pessoa nem sabe como. Então tem que dar esse passo a passo, trazendo recursos. Quais os recursos que você precisa procurar? Qual é a rede de apoio? Quem que você pode se apegar a isso que pode te ajudar? Quais as empresas que você pode buscar? Então, esse tipo de coisa não somos nós terapeutas que vamos fazer, mas somos nós terapeutas que vamos sugerir que ele faça, dando já esses caminhos, esses marcos a serem perseguidos. E aí, a todo momento, sempre em toda a sessão, né? Quando a gente fala de planejamento de tratamento, o planejamento está ali. Só que lá nas nossas conversas lá atrás, a gente tinha visto o quê? Que na conceitualização e toda abertura de nova sessão sempre vai aparecer algo novo. E algo novo tem que passar por esse bloco que a gente acabou de falar. Né? Então, esse é o planejamento do tratamento e que requer realimentação em toda a sessão, reavaliação. Qual que é a bola da vez? A verdade é essa. Né? Então, aconteceu algo em uma semana e não adianta eu cobrar um objetivo se a gente não consegue caminhar para chegar até ele. A gente tem que tratar aquela bola da vez. Ok? Então, era isso que eu queria colocar aí nessa contribuir. Enfim. Quebra em partes. Olha só como a gente tem que fazer exatamente. Olha os conceitos chegando até a gente. A gente quebra em parte, né? Muita informação. Então, se eu não detenho, consigo levar todas elas, qual que é o mundo que eu consigo levar? Qual que é o pacote que eu consigo entregar? Esse pacote que a gente vai falar. Então, vê aí, o que te surgiu que você consegue refletir com a gente? Então, né, eu comecei atendimento no Serviço de Psicologia Aplicada, né, no SPA da minha faculdade, e, enfim, né, comecei a atender a pessoa, então vem muito disso, sabe, em mim, sabe, do planejamento de tratamento que eu comecei, e é isso, sabe, a adaptação, porque a cada sessão surge alguma coisa nova, então a gente tem que atualizar o planejamento de tratamento, a gente tem que atualizar a conceitualização cognitiva, e, enfim, né, e ela monta esse quadro, sabe? Que tem esse planejamento, que tem o planejamento geral, né? Os valores, aspirações, enfim, obstáculos potenciais, intervenções potenciais. E é muito bom, né? Sabe? Você vai lá, abre, ou anotando em um caderno, ou no Word, né? Faz esse planejamento. É muito importante, dá um norte para gente. E um planejamento com aquela questão em mente. Não é um planejamento fechado. É um planejamento inicial, sabe? E, enfim, veio muito disso, né? Eu comecei a atender e a cada sessão, realmente, né? A gente adapta, a gente tem novos dados, a gente recebe novos dados e a gente tem que fazer modificação, né? Dependendo do que for, a gente faz as modificações necessárias ali, sabe? Então, é um planejamento, né? Que é importante, mas sempre pensando, Posso colocar aí um adendo? Nesse sempre pensando, que deixou quicando a bola para mim? Sempre pensando em que a proposta terapêutica, o que é? Trazer funcionalidade ao que está disfuncional. E qual que é a proposta da abordagem? Mudar esses pensamentos que são recorrentes, que também podem chamar de pensamentos disfuncionais, pensamentos automáticos, é como a TCC chama, mas vocês vão escutar tudo isso, a gente escuta tudo isso, né? Para quê? Para, naquele momento, ele saber lidar com quando chega aquele pensamento para que não desestruture, aquela situação não desestruture o indivíduo. Então, pequenas mudanças na forma de pensar, vai estruturando, vai gerando funcionalidade no dia a dia dele.
Não é isso? Contribui aí, Alexandre. Como Beck falou, né, com pequenos passos, se o paciente ele tem dificuldade de, vamos dizer assim, de fazer um exercício físico. Então, se ele começar a colocar o tênis, como já foi dito, né? Colocar o tênis, e só em colocar o tênis, ele já colocou o tênis. Próximo dia, ele coloca a roupa. Próximo dia, ele abre a porta. Então, em pequenos passos, mudando esse pensamento, emoção e comportamento para que ele atinja um objetivo. E na organização dessas terapias, nós temos que entender a situação dele. Como o Alexandre mesmo falou, o humor, a forma, como ele está pensando naquele dia, até como nós mesmos estamos naquele dia, né? Os obstáculos potenciais, que é o que a gente vive aí, né? Como que é essa característica dessa pessoa, desse indivíduo, independente de ser cliente ou não? Ele tem muito. Até ela coloca naquele quadrinho que a Marcela comentou, que você vivenciou no seu capítulo. Ele tem muito pessimismo, desesperança, ansiedade para o futuro, uma baixa motivação, falta de energia, desejo de evitar, ou seja, a evitação, a inatividade, a autoimagem negativa, a autocrítica, ruminação, né? Conflito com. Aí entra, né? Conflito com as pessoas, de se relacionar. Como que são esses obstáculos potenciais que podem chegar em uma situação e essa situação trazer esse pensamento automático? A gente tem que começar a construir isso. E aí o Alexandre coloca aí os exercíciozinhos no final, como a Judite, bem cara de Judite, hein, Alexandre? Mas, sigo ela na risca. Na teoria ali. Aí o que acontece? Mas é um fato que a gente aqui está colocando o olhar do cliente, mas o Alexandre e Judite nos faz pensar em colocar o olhar para a gente. Já vou tossir, gente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente... E eu vou falar uma verdade que acontecia muito comigo. A gente se coloca numa... Acha que nós... Não é nem a questão de achar que é superior ao paciente. A gente acha que a gente, principalmente no início de carreira, que a gente não pode vivenciar isso, né? Essas angústias, essas situações. Como se nós tivéssemos que se mostrar superior para o cliente. Isso não existe. Nós somos seres humanos. Nós vamos passar pelas mesmas angústias, pelos mesmos medos, e muitas vezes pelos mesmos desafios, e tem sessão que às vezes o cliente vai te trazer uma reflexão que você fala, você não vai falar para ele, obviamente, né? Mas você vai falar, puxa vida, realmente, o que ele falou na sessão faz sentido para mim, né? É muito legal essa troca, né? A gente não só oferta algo para ele, né? Que é, na verdade, o entender-se de uma forma melhor, né? Mas ele também oferta para a gente esse entendimento. Acaba havendo essa troca, né? De experiências, de situações, que é diferente de uma conversa com uma pessoa próxima. Por exemplo, se eu conversar com a Cláudia, é diferente de eu conversar com o cliente, né? Nós vamos poder fazer essa troca. Nossa, aquilo que você falou fez sentido para mim na hora. O cliente não dá para a gente fazer isso na hora, mas dá para a gente formatar isso no pensamento positivo ou até numa mudança de pensamento, dependendo do que a gente está passando, que muitas vezes é o mesmo problema que o cliente está passando. Quem aqui, por exemplo, não tem medo de dirigir? Eu não tenho não, viu, Alexandre? Adoro. Bem, meninos, vamos lá para Marcela, e aí no final a gente já abre também para esse debatezinho aí, tá bom? Peraí, esse é o capítulo 11, né? Problemas na estruturação da sessão, né? Por isso que eu falei, né, dessa questão, né, que, enfim, a gente tem uma estrutura, a gente tem ali, né, a gente faz a verificação do humor, a gente tem outros passos aí, mas podem surgir problemas, questões durante, né, o tratamento, né, com as etapas. E aí, né, eu gostei muito dessa parte, né, de perguntas que podem ser feitas para ajudar na identificação do problema. Qual é o problema específico? O que o cliente está dizendo ou não dizendo que é um problema? Ou o que o cliente está fazendo ou não fazendo? Tem alguma responsabilidade por esse problema? Porque pode acontecer da gente ter a responsabilidade, né? E por isso que é importante a gente se perguntar. Como conceitualizo por que esse problema surgiu? Importante. O que devo fazer a respeito a partir desse problema identificado? Então, é muito importante a gente fazer essas perguntas para a gente entender qual é ali o problema, o que não está funcionando, a gente conseguir, né, propor trazer alguma solução, né? E enfim, as dificuldades gerais na estruturação, né? Tem lá uma estruturação, enfim. O que pode interferir? As cognições do terapeuta. Cognições do terapeuta podem interferir em alguns aspectos ao longo do tratamento.
Por exemplo, o terapeuta pode pensar, eu não vou conseguir fazer tal coisa, eu não vou conseguir perguntar o feedback porque eu tenho medo da resposta, por exemplo. Porque eu não quero saber, porque se o cliente falar um feedback negativo, eu vou surtar. Isso pode acontecer, isso pode interferir no tratamento, porque a gente sabe que o feedback é importante para a gente mudar o que é necessário, ou não mudar, né, dependendo do feedback. E, enfim, né, e a Judith Beck também traz nesse capítulo a questão de interromper o cliente. E aí eu coloquei assim, né, com a leitura que eu fiz. Quando houver necessidade de interrupção, que às vezes pode haver a necessidade, o cliente pode estar tangenciando ali, né, uma pauta, enfim. E aí é fundamental que a interrupção seja gentil. Não pode ser uma coisa brusca. Tem que ser, peraí, vamos voltar. Não, tem que ser de uma forma gentil. E é importante tentar perceber se a interrupção causa algum desconforto no cliente, porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer, inclusive ela trouxe o exemplo da Maria, que não gostou da interrupção que ela fez. E aí ela perguntou, e a cliente, né, da Judith Beck falou, olha, eu não gostei. E aí o que que ela fez? Ela fez lá, agradeço ali, né, por esse feedback. Enfim, o que podemos fazer, né? Enfim, colocou ali, né, uma situação ali de solução, né, para aquele feedback. E aí também pode ser a dificuldade relacionada à familiarização do cliente, né? E aí, caso não ocorra uma familiarização, eu acho que eu falei isso correto, enfim, adequada, uma psicoeducação boa o suficiente, o cliente pode não entender muito bem o que fazer nas sessões, né, de uma TCC. Enfim, né, explicar, né, o que são, que a TCC, né, que a gente tem pensamentos e que esses pensamentos podem influenciar o nosso comportamento e emoção, né, ou, enfim, explicar, né, por que que é importante fazer o plano, né, a tarefa de casa, sabe? E explicar, né, os passos, né? E se não ocorre isso, pode ser, né, que o cliente não se engaje ali, ó, o outro ponto, engajamento do cliente, engajando o cliente. Cognições do cliente pode prejudicar o engajamento, né, do cliente durante o tratamento. E das cognições do terapeuta, as cognições do próprio cliente podem prejudicar, né, ali, o engajamento no tratamento. Então, a gente tem que estar atento ao que o cliente fala, né? Eu não fiz o dever de casa, a atividade, porque, enfim, não tive tempo. Ou, eu não fiquei afim. Não sei o quê. Então, a gente tem que estar atento até, enfim, para perceber se é uma questão de cognição do cliente, se é uma questão de psicoeducação. E, enfim, aí entra também o ponto, abordando cognições disfuncionais, né? E envolve a relutância do cliente em se adaptar à estrutura prescrita. Isso por quê? Por causa das crenças disfuncionais que ele tem, né? Sobre si mesmo, sobre a terapia ou sobre o terapeuta. Né? Então, enfim, né? As cognições tanto do terapeuta quanto do cliente podem interferir. E a gente precisa estar atento a isso. Por exemplo, do terapeuta, eu, sei lá, não consigo pedir um feedback. Supervisão. Fala na supervisão, enfim, conversa com um colega, né, de profissão, né, dentro dos limites éticos aí, sabe? Então, é melhor supervisão, né? É melhor supervisão, porque aí você pode falar as questões, né? E, enfim, né? Pode passar. E problemas comuns em partes estruturais das sessões, né? Por exemplo, a verificação do humor. Os problemas, eles podem aparecer se o cliente não preenche o formulário, né? Se ele tem uma dificuldade ou uma resistência com o formulário, porque isso pode acontecer. Enfim, ou se ele não sabe se expressar, né? Quando de uma forma mais subjetiva, a gente pergunta: o que você sente? Como foi sua semana? E aí, às vezes, ele não consegue ali. Não consegue, né? A gente não consegue fazer essa verificação de humor, né? De uma forma ali que a gente consiga obter dados de como foi, como ele está, ou como foi a semana dele. E também tem, né, as dificuldades na definição de pauta, que pode acontecer, né, do cliente devagar, e às vezes o cliente não contribui ou não consegue contribuir, eu acho melhor falando,
O que que você quer falar hoje? Não sei, eu não sei do que falar, eu acho que a terapia não adianta para mim, então, enfim, né? Essa questão às vezes, né, sem esperança, né? Ou às vezes se sente muito sobrecarregado. Então, a gente pode ali ajudar, né, o cliente a, a definir, né, a pauta. Por exemplo, perguntando, amanhã, eu não tenho esperança. O que, sei lá, de acordo com o objetivo da pessoa, o que que eu poderia melhorar, né, para você? O cliente fala. Aí, a partir disso, você quer conversar mais sobre isso? Você quer que isso seja o assunto de hoje? Enfim, algumas técnicas, a Judite fala disso, no livro, muito. E também dificuldades, né, aí, no plano de ação, na revisão do plano de ação, que é, o terapeuta pode esquecer de revisar o plano de ação. Isso não pode acontecer. Quando a gente passa uma tarefa de casa, uma atividade, a gente tem que revisar na sessão seguinte, até para saber, para mudar de rota, ou saber se é alguma questão do cliente. E, ou às vezes passa tempo demais, né, revisando aí, né? E, enfim, né, o cliente pode não fazer o, a tarefa de casa, e aí a gente precisa investigar os motivos. E também tem as dificuldades em relação aos itens da pauta, né, que foi definida. E os problemas, né, incluem, né, uma discussão não focada, ou que tangencia muito, né? É, quando a gente faz o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, você fala muito dessa questão, né? Se fugir do tema, pode tirar zero. E fazendo paralelo, né, com a terapia, um- uma analogia, isso pode acontecer, né, do cliente tangência, foi definido que a gente vai conversar isso. E aí o cliente vai lá, muda o foco. Isso pode acontecer. E aí, é, o que que a gente pode fazer, sabe? A gente tem que ver se aquele assunto pode ser mais importante do que o assunto principal. Se for, aí a gente foca. Se não for, a gente faz o quê? Interrupção gentil para, né, falar, olha, vamos voltar aqui ao assunto. Você acha que é mais importante falar desse assunto que você falou? Ou que é importante a gente conversar, né, sobre o tópico, a pauta que a gente definiu anteriormente? E aí a gente conversa, né, faz esse diálogo. E eu vou fazer uma interrupção gentil aqui. Será que a gente pode passar para um próximo tópico aí para a gente gerar uma velocidade? Que seu capítulo é um pouquinho maior. Vamos lá. Eu fiquei meio indecisa também se eu colocava essa questão, cliente angustiado perto do final da sessão. Mas eu coloquei, né, porque pode ser um problema. Enfim, pode acontecer do cliente estar meio angustiado, meio perturbado perto do final de uma sessão, ou às vezes o cliente fala alguma coisa, e aí a gente, meu Deus do céu, caraca, falta pouco tempo para terminar a sessão, e o cliente solta essa bomba. Mas, enfim, né, é o controle emocional para não deixar também o tempo passar, né, que a sessão ele tem um tempo. Enfim, é, e aí, a Judith Beck, né, quando o cliente traz a angústia perto do final da sessão, a gente busca, pode-se mudar a conversa para algo mais positivo. Colocou isso, né, no livro dela, e terapeutas em todos os níveis de experiência encontram dificuldades na estruturação das sessões com determinados clientes. É importante especificar o problema, como eu disse anteriormente, e como ela colocou no livro, e então conceitualizar por que o problema está acontecendo. É uma dificuldade minha? É uma coisa minha? É uma coisa do cliente? Como eu posso resolver essa questão? E eu acho que é isso. Acho que é isso. Ai, sentiu mais confiança hoje? Você percebeu? Eu senti. Que bom, tá E vendo? É eu, isso aí. e, e eu acho que, assim, como eu disse no outro, quando a gente estava conversando, quando a gente estuda a teoria, sim, e ela é muito importante, sim, mas quando a gente começa a prática e a gente vê as coisas acontecendo, e a gente, caraca, é isso, cara. Parece que as coisas saem Mas mais. se encaixam.
Se né? encaixam, exatamente. Né? Se encaixa. Exatamente. A Eu gente acho que sai da teoria para a prática, a gente tem que ter aí uma noção muito clara que uma coisa de fato é teoria, outra coisa é prática, sendo que existe a situação de toda a estrutura que Alexandre hoje falou, né, dentro de um planejamento que Francisca comentou, e todos os problemas que irão ocorrer na sessão que você falou hoje. vão ocorrer, não tem como fugir, vão ocorrer os problemas. Então, é importante a gente saber, é importante a gente fazer a nossa terapia pessoal, porque às vezes é uma questão do o cliente traz, é um problema. Eu não gosto de você, não acho que a terapia está funcionando. E às vezes a gente pode achar que é um problema com a gente, mas não necessariamente é, E aí eu vou sabe? começar exatamente com esse problema que é você, ou então eu vou começar de trás para frente aí, abrindo algumas coisas que eu fui fazendo. Vocês sabem que eu coloco tudo na pauta, né? Então para a gente discutir, para a gente dialogar aqui. Vamos começar isso de trás para frente? Eu queria trazer essa estrutura de apresentação de trás para frente, do final para o início. Uma das coisas que você comentou que ocorre, e às vezes eu me vi na terapia, gente, é que você endereça a bomba pro final. E coitado do terapeuta que tá lá, né? Como que vai lidar com aquela saia justa? Então, quando você fala de falar de coisas mais positivas, trazer, sim, o cliente para aquela realidade, que a gente tenha tal, tantos minutos, como eu geralmente até falo aqui também, gente, a gente tem tantos minutos, e que aquele assunto é algo importante para ele ou não, e se for, merece um espaço a mais para ser conversado na próxima sessão. Né? Não sei se você está com a mão levantada, Alexandre, ou não, mas não dá pra, só dá para ver só até sua mão. E aí, Foi sem querer. mas pode abrir, tá? Se por acaso precisar contribuir aí. Então, quando você fala de falar uma coisa mais leve, é conduzir esse final da sessão para um aspecto positivo do que a gente conseguiu espremer esse limão ao longo da sessão. E já trazendo esse resumo, né? Então, trazendo esse resumo da sessão e mostrando para ele que aquele caso específico, inclusive alguns terapeutas, eu acho que de repente o Alexandre até pode falar isso, alguns terapeutas, quando o caso é muito complicado, quando a bomba realmente danificou demais, eles falam, olha, eu acho que a gente precisa se encontrar numa nova sessão antes da sessão da que a gente já tem marcada para a gente falar sobre esse assunto. Você concorda com isso? Então é mais um dia de terapia. Ele abre uma brecha na agenda para mais um dia de terapia, para falar sobre um assunto específico. Isso quando é muito grave. Quando não é muito grave, a gente realmente direciona que aquilo é tão importante para ele que cabe a gente debater um pouco mais, entender um pouco mais, e que na próxima sessão a gente vai abrir com aquele assunto, tá? Um probleminha aí quando a gente lidar com uma questão de border. Aí o bicho pega. Fala? Quando a gente lidar com os borderline. Aí o bicho pega. Mas você vai me abandonar? Bem agora que eu tinha uma coisa importante para me te falar, e aí vai ter que esperar uma semana para poder trazer isso para você, mas em uma semana pode acontecer várias coisas. Eu posso até, sei lá, acontecer algo que pode fazer eu sumir da face da Terra. Nem fala de borderline mesmo. E aí como que conduz? É muito difícil. Mas a gente tem que conduzir, a gente precisa centrar a pessoa para isso. O borderline, ele vai gritar, vai espernear, mas a semana que vem ele tá... Vai estudar mais. Quando você fala em devagar relatos tão detalhados, me vi também, tá? Com a minha terapeuta. Que esse cliente, muitas vezes, ele não consegue identificar, eu acho que eu não peguei isso, eu acho que a gente tem que enfatizar isso. A gente, às vezes, detalha tanto, nós, clientes, que a gente não consegue enxergar o nosso problema. E cabe ao terapeuta, e a Judith fala isso daí em alguma parte do livro, eu não sei se é nesse capítulo, mas já falou, que cabe a gente exatamente fazer essa identificação e falar e dar esse stop e falar assim, vamos voltar nesse ponto, enfatizando um problema ou objetivo que para ela surgiu como uma prioridade no contexto inteiro que ele falou. Hoje eu levei uma cartada da minha terapeuta, entendeu? Então, às vezes a gente está querendo que muito em psicanálise tem, né, que é a fala solta, que é a chaminé, como que se chama isso, Alexandre? Associação livre. Associação livre, mas tem um negócio de chaminé. Eu não lembro, isso faz tempo que eu vi. E aí o que acontece? A gente entra na fala, né, que não são todos, mas que a gente entra numa fala e que a gente realmente perde o contexto. E não entende, não consegue compreender onde está o problema, o cerne dali. E a TCC, ela vem para isso. Te levar, te conduzir aonde está a dor naquele momento, não é no passado, naquele momento, né? E aí você fala, né, sobre o humor. E uma das coisas que
acontece muito, pelo menos alguns relatos de terapeutas, mas também nos meus acolhimentos de mulheres, que no momento do atendimento, o humor muda. O humor muda. E assim, muitas vezes você acha que é, de fato, como você comentou, Marcela, que é com a gente, mas é num contexto de não gostei disso, não quero isso para mim. Até mesmo quando você direciona para melhorar a vida daquele sujeito e ele se sente um tanto perdido se a vida melhorar muito. Então, tem um viés que a gente tem que ser trabalhado, aquela reação ou rejeição. Quero colocar uma coisa para você: atividade de casa ou plano de casa. Extingue a palavra tarefa. Tarefa, para nossa cognição, é mais um peso. Atividade também, então vai para plano, que é melhor, mas atividade ainda leva. Então, de que forma a gente pode abordar de maneira mais saudável, linkando exatamente que ele ali está participando de um processo, e a gente tem essa abertura de falar não gostei ou não gostei, eu gostei, e no momento que eu falar não gostei, a gente não pode entrar para o pessoal, a gente tem que diagnosticar e analisar que ponto foi aquele que não gostou. Às vezes pode ser uma conduta, só que nós somos humanos, e como o Alexandre mesmo colocou, nós vamos errar, e precisamos errar, porque às vezes no erro nosso a gente identifica algo no nosso cliente. E falando dessa questão do feedback negativo, não gostei, não gosto de vocês, alguma coisa nesse sentido que o cliente traz de negativo, né, em respeito do terapeuta, a gente tem que ter também muita regulação emocional para não ali destratar o cliente, sabe? Ou a gente tem que aquele incômodo aconteceu, ó, mas a gente tem que ter ali uma regulação emocional grande para direcionar ali de uma forma objetiva, sabe? Aí entra uma característica, até desculpa te interromper, que é da psicologia, já não é nem das abordagens, né? O psicólogo, ele coloca suas perspectivas, sua boa parte do que ele é como pessoa e parte de suas concepções entre parênteses. Suspenso. Né? A gente precisa de suspender, e isso é um exercício que a prática vai trazer, pessoal. Não adianta a gente pensar que isso vai vir com a faculdade, ou com os cursos, ou com os grupos de estudos. Isso é prática. Chega um momento que você fica resistente, não no sentido de revolta, mas no sentido de entender que é o espaço dele, não teu. Então, você consegue deixar isso passar sem até se ofender. Né? Claro que o paciente não vai mandar um palavrão para você, né? Que aí já é falta de decoro, e aí nisso você pode chamar atenção. Mas fora isso, uma crítica de algo que aconteceu, como você está suspenso, você vai conseguir ali lidar com isso. Isso foi pro lado meu, que entrou na sessão e não foi muito legal para o cliente. E aí, sim, você vai para a supervisão ou para a sua terapia e trabalha nesses conteúdos lá para você poder lidar com isso de forma melhor. E vai ter clientes que realmente você vai passar para o outro profissional. Vários exemplos na teoria nós temos disso, né? Que foram passados. O próprio Freud passou uma paciente dele tão superior Freud, né? Passou uma paciente dele porque a paciente se apaixonou por ele. Então, isso não é possível de qualquer terapeuta fazer. Porque é uma quebra na relação terapêutica, de um lado, ou uma quebra de contrato psicológico, e, ao ser rompido, você tem a plena liberdade de uma cláusula quebrada passar o paciente para outra pessoa. Sim. Ó, nós temos 2 minutinhos aí para fechar. Você me lembrou de um caso, Alexandre, de hoje. Minha professora hoje trouxe um caso que é um pouquinho diferente do que você falou, no que tange a apaixonar. Foi uma simulação de um cliente dela, ela é psicanálise, no caso o paciente, que ele simulou uma paixão ardente por ela. Então, todo momento escrevia carta, chegava lá com presente, não sei o quê. Mas o que era isso? Era exatamente para ele ser rejeitado. Então, ela se tomou em si na sessão e falou assim: olha, nosso compromisso não é isso, assim, 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 assim. Você está aqui para isso, assim, assim, assim. E no caso dele, funcionou. Mas se no caso não funcionasse, teria que romper ali mesmo. Entendeu? Enfim, meninos, estamos aí com 1 minutinho e meio. O que vocês querem? Francisca não falou nada, pelo menos fecha. Eu acho que Eu estava escutando e achei perfeito essa fala que ela fez, né, sobre como que a gente deve falar com o cliente, né, a forma, a delicadeza. Eu acho também de uma grande importância quando um assunto não está
muito, né, legal, adaptável para aquele momento. E eu gostei muito da fala dela. A forma como o psicólogo deve falar, né, com o paciente, cliente. Gostei muito, parabéns. Meninos, vai cair. Mais uma vez aí, a gente já está na quinta ou sexta, a gente conclui em 2 semanas nosso livro, e aí eu vou trazer estudo de caso. A Alexandre também vai trazer um estudo de caso, hein? Então a gente vai trazer estudo de caso com psicólogos durante uma semana. Se preparem aí, tá? E fomente o grupo, tragam mais pessoas. Um grande beijo. Desculpa essa pessoa que está um pouquinho pela metade hoje. Nada. Tchau, beijo. Tchau, gente. Obrigada Tchau, pela Cláudia. troca. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Tchau.